Boa noite. A gente vai gravar essa apresentação. Eu vou pedir o consentimento de todos, né, se a gente pode gravar a apresentação, se alguém tem alguma coisa contra a gravação. Tudo bem se eu gravar a apresentação? Tudo bem. Sim. Tá, então, é uma formalidade que precisa, tá bom? Boa noite a todos. Hoje a gente está mais uma aula do componente seminário do programa de pós-graduação em Ciência e Sustentabilidade. E hoje a gente tem um convidado, o professor Matheus, né, que é docente do programa, tá? Ligado mais à área de linhas, da linha agro-silvio-pastoril, tá bom? Ele vai fazer uma explanação sobre a trajetória acadêmica dele e o que ele trabalha, tá? Professor Matheus, a gente agradece, eu e o professor Modelo, que somos docentes do componente, a gente agradece, e a apresentação é contigo, tá? Desculpe os ruídos de fundo aí, de criança, tá? Tranquilo. Então, pessoal, boa noite a todos. Qualquer coisa pode falar se não estiver escutando alguma coisa. Então, vou fazer uma apresentação bem direta e rápida. Vou mostrar minha trajetória aí ao longo do tempo. Então, meu nome aí é Matheus Amário Lima. Sou docente aqui da UFSB. Vou mostrar aqui para vocês também. E, inclusive, é uma satisfação, né, estar aqui no programa do qual a gente sempre buscou que ele existisse desde que chegou aqui na UFSB, né? Então é muito bom saber que hoje ele existe e que tem uma turma boa aí de estudantes de mestrados em diversas áreas. Então isso é um fruto de um pensamento lá de 2014, né? Por volta de 2014. Então, a minha trajetória aí, como o professor João comentou e solicitou, né, uma formação acadêmica em março de 2003, aí, só para mostrar, assim, em 10 anos, né, em 10, cada bolinha dessa aí sendo um ano. Eu fiz a licenciatura em Ciências Agrárias na Federal da Paraíba, na cidade de Bananeiras, Paraíba, em 2006, final de 2006, né, 2003, 2004, 2005, 2006. Eu me formo aqui em 2006. Em 2007, eu inicio o mestrado em zootecnia, na área de nutrição animal, né, produção animal, na verdade. Também na Federal da Paraíba, só que em outro campus, né, na cidade de Areia. Então, 2007, 2008, fevereiro de 2009, eu defendo o mestrado e em março de 2009 inicio o doutorado aí, por isso que o mesmo ano. Então, 2010, 2011, e em fevereiro de 2012, defendo aí o doutorado em zootecnia, no mesmo programa, nutrição animal também, mesma instituição, tudo, né? Nesse termo, no perfil profissional, em 2011, ou seja, eu era estudante ainda de doutorado, eu fui professor substituto na Universidade Federal Rural do Semiárido, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, de maio de 2011 até julho de 2012. Saí aí em 2012, porque fui nomeado professor da Universidade Federal Oeste do Pará, em Santarém, no Pará, e que fiquei lá quase 2 anos, né, 1 ano e 10 meses, de julho de 2012 a maio de 2014, porque em maio de 2014 eu fui redistribuído para a Universidade Federal Sul da Bahia, primeiro para Teixeira de Freitas, passei aí de 2014 até 2018, até março de 2018, aí eu fui transferido aqui para Itabuna. Então, eu posso não estar aí hoje, mas eu estava bem no início do campus de Teixeira de Freitas, da UFSB, tá? Então, do ponto de vista de atuação na docência, na universidade, assim, eu tô falando que é hoje, né, porque eu tive outras, se eu não quis investir em tempo em outras instituições também, e nem em outros cursos que a gente já trabalhou ao longo do tempo que está aqui na UFSB, né. Então, hoje eu tenho componentes na engenharia agrícola e ambiental, componentes tipo bioclimatologia, produção animal de precisão, formulação de rações para animais, métodos de formulação de ração. Também no curso de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos, esse curso é um curso novo, a primeira turma começou agora, e meus componentes, os componentes o qual eu estou ministrando, né, assim, introdução à Engenharia Agrícola e Recursos Hídricos, foi o primeiro componente, mas dentro do curso, na matriz curricular, está lá, nutrição de organismos aquáticos e alimentação de organismos aquáticos. E no BI de Ciências, a gente atua também em componentes como empreendedorismo, propriedade intelectual, também
componentes de ciências, né, aquele campo dos saberes e práticas das ciências. E na pós-graduação, a gente participa aí do Ciências e Sustentabilidade, que é do Centro de Formação e Desenvolvimento Tecnológico Territorial da UFSB, que é o programa que vocês fazem parte, esse programa aqui, do mestrado. Também faço parte do programa de Biosistemas da UFSB, do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, em nível de mestrado e doutorado. E no Ciência Animal, que não é da UFSB, mas é da UESC. Esse programa aqui eu faço parte desde 2017, também no mestrado e doutorado. Na docência aí, né, fazendo essa parte dos programas de pós-graduação, aqui é a equipe que trabalha conosco. Então, no Ciências e Sustentabilidade, a gente tem a Nádria, não sei se ela está aqui, se ela tiver, se ela não tiver, vocês conhecem, ela é estudante de mestrado desse programa e faz parte do nosso grupo. No Biosistemas, a gente tem duas estudantes do mestrado, a Júlia, que entrou em 2020, e a Hanna agora mais recente, 2021, fazendo mestrado. O Wagner Maceno, o Wagner é professor aí do Campus Teixeira, está fazendo doutorado no nosso grupo. A Marlinda começou em 2019, 2020. A Marlinda, entrou recentemente, ela é professora na Universidade de Uambo, em Angola, então também está fazendo doutorado conosco. E a Nilma Cardoso está fazendo seu estágio pós-doutorado também no nosso grupo de pesquisa. Na UESC a gente tem aí o Daniel Nascimento. O Daniel, ele é egresso do BI em Ciências de Teixeira de Freitas. Veio para Itabuna em 2017, se não me engano, ou foi 18, ou foi 19, não tenho certeza agora o ano que ele veio, para fazer engenharia agrícola e ambiental. Só que ele acabou passando no mestrado em ciência animal e trancou o curso de engenharia agrícola e deu continuidade no mestrado em ciência animal. Fez o seu experimento recentemente agora, recentemente o experimento de dissertação, fez lá na Paraíba, onde eu fiz a minha pós-graduação, porque a gente estava impedido devido à pandemia. Então, a gente fez o experimento dele, voltou e vai defender agora em fevereiro de 2022. Potencialmente é um aluno com um perfil para doutorado, já que a Miriam Fernandes, outra aluna de doutorado que trabalhou com a gente, vem lá de Bom Jesus, João. Ele formou em zootecnia lá, onde você foi professor, e fez mestrado lá com a professora Leilane, né, que você conhece, e está fazendo doutorado aqui com a gente. Defende agora em 2022. Então, esse é o nosso grupo hoje de pesquisa. Então, na atuação, né, na pesquisa, a gente trabalha com avicultura e desde frangos de corte, galinhas poedeiras e codornas. A gente não tem infraestrutura para todas essas espécies, mas a gente faz sempre em trabalhos com parceria, seja trabalho dentro de empresa ou dentro de outras universidades parceiras, como com frango de corte e poedeiras. Aqui na UFSB a gente faz mais trabalhos com codornas de corte e codornas de postura, já que a gente precisa o demanda de um espaço menor. A gente teve aprovamos o projeto 2018 no CNPq, isso permitiu ter uma certa infraestrutura em gaiolas e tudo para fazer trabalho de pesquisa com codornas. Com camarões, a gente está montando uma infraestrutura, planejando uma infraestrutura para fazer aqui também na UFSB, mas enquanto isso a gente trabalha mais próximo das fazendas produtoras de camarão, né, o que facilita, o que aproxima os alunos da pesquisa e também do próprio mercado, o qual eles podem trabalhar. Isso serve para peixe também, a mesma lógica, camarões e piscicultura. O setor de piscicultura, a gente tem um setor aqui interessante na CEPLAC, que está em parceria com a UFSB, para que a gente possa também trabalhar de forma mais em pesquisa nessas áreas aí, nos tanques escavados que tem, né? Então, a gente trabalha nessas áreas todas, sempre pensando não só em possibilidade de experimento dentro da universidade, mas também buscando parceria sempre com empresas para desenvolver pesquisas dentro de parceiros. A gente trabalha nas temáticas de aminoácidos, enzimas exógenas, minerais, sejam eles inorgânicos ou orgânicos, né, que é uma tecnologia que laboratório você consegue vincular um aminoácido a um mineral ou uma levedura, alguma coisa assim, tá?
Vitaminas, vitamina E, vitamina D, que a gente também trabalha nessa linha, vitamina C também, na questão antioxidante. Fitobióticos, né, em relação aí todos os fito que podemos imaginar, desde óleos essenciais a extratos. E a questão de saúde aqui que a gente trabalha também em relação à saúde intestinal, né? A gente trabalha muito em termos de nutrição, então a gente está buscando sempre que o animal tenha saúde intestinal, utilizando aí essas linhas de pesquisa. Isso vale para camarão, aves e peixes, tá, pessoal? Então essa é a linha de pesquisa que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. Então, só para mostrar aqui para vocês, isso aqui era quando eu entrei na graduação, isso aqui sou eu hoje, né? Só que essa foto está até desatualizada, que eu não estou mais usando óculos. Mas mostrando para vocês que o tempo passa, mas a gente continua trabalhando de forma com o mesmo foco. E só para deixar claro para vocês que se vocês estão aí fazendo mestrado, não significa dizer que nós que já fizemos mestrado, doutorado e somos professores, sabemos muito mais do que qualquer pessoa. Não, é só questão de tempo para vocês chegarem no mesmo patamar, ou muito, e o que eu mais desejo é que ultrapasse a nossa capacidade de trabalho. Então, é essa linha que eu coloco, sempre possibilito aí para os meus estudos, meus alunos, meus estudantes, né, pessoas que trabalham comigo, certos desafios, além do próprio projeto, de mestrado e doutorado, iniciação científica, além do que precisa, para criar outras habilidades, né? A gente sabe que o mercado está mudando, então não é só um diploma que vai empregar ninguém, né? Não adianta ter um diploma de mestre, doutor, mas sim uma habilidade, aquela vontade de aprender, né? Já passou o tempo de que tinha valor aquele que sabia, né? Hoje o valor é quem quer aprender, quem aprende. Então, nessa linha, a gente montou um canal do YouTube, Produção e Nutrição Animal, que eu peço aí, caso vocês possam, que siga a gente lá no YouTube. Esse mesmo canal também temos no Spotify, no Google Podcast, e também temos um perfil no Instagram, com várias publicações aí do que a gente faz em nosso grupo de pesquisa, produção e nutrição animal. E mais informações, vocês entram nesse site aí, vocês vão ter todos esses links lá para ficar mais por dentro. E tem esse link aqui que é do meu Lattes, então qualquer coisa, só entrar em contato. Então eu quero mostrar aqui que parece pessoas diferentes, né? A gente vai mudando ao longo do tempo, logo que a intenção não foi dessa, de mostrar a foto, só mais para mostrar que a gente não muda, nossas mentes não mudam, a gente só aumenta a responsabilidade. Então, se vocês trabalharem sempre com responsabilidade, tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês bem entenderem. Então, com isso, pessoal, essa é a minha apresentação, bem rápida, como eu comentei, e fico aberto aí a comentários e o que vocês... Estou sempre à disposição. Obrigado, Ivan. Obrigado aí, Matheus, pela explanação, apresentar o grupo de pesquisa, tudo, bem integrado nessa questão de divulgação, né? Hoje não basta só divulgar no Lattes, né? E publicação, Instagram, e YouTube, para melhorar essa questão da divulgação e comunicação, né? Também com a sociedade. É bem bacana isso. Eu lembro que para o quadrimestre que vem, pessoal, o professor Matheus vai ofertar um componente, acho que propriedade intelectual, né, Matheus? Que não estava listado lá e eu vou listar. Eu vou mandar essa lista para vocês hoje ou amanhã ainda, para vocês já conversarem com o orientador de vocês, para ver o que vocês querem cursar no próximo quadrimestre, tá bom? Hugo, pode perguntar. Boa noite, Matheus. Você falou aí do seu projeto de enzimas, né, ligado a minerais. Eu queria saber se você tem algum projeto que envolva inibidores enzimáticos, como, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides. Não. A gente trabalha com enzimas do ponto de vista nutricional, né? Enzimas digestivas, por exemplo, fitase, chilanase, protease, com o intuito de aumentar o aproveitamento dos alimentos, seja aumentar a eficiência dos alimentos que já estão na dieta, ou de incrementar alguns fatores essenciais, como, por exemplo, se você modifica a capacidade nutricional por meio de enzimas,
até o suporte para as bactérias ali presentes no intestino podem ser alterados, né? Então, e inclusive a gente fez um trabalho assim, que foi um trabalho de iniciação científica do Daniel, que eu comentei, que os resultados deram bem interessantes e a gente depositou uma patente agora em agosto desse ano, como a gente fez a modificação da dieta, a modificação da microbiota intestinal por meio de utilizando enzimas, né? Era fitase e chilanase, duas enzimas aí. Então, essas enzimas, em termos de esteroides, não. Agora, esteroides seria para qual tipo de espécie? Não, é porque assim, eu trabalho com a parte de farmacologia, não só humana, né? Envolve animais também. Então, a gente trabalha com inibidores enzimáticos, tanto para esteroides como não esteroides. Sim, de repente a gente pode ver aí o que aqui pode fazer. Então, seja bem-vindo ao grupo para a gente conversar. Tá bom, obrigado. Carlos? Professor Matheus, boa noite. Estou sendo ouvido? Sim, pode perguntar. Primeiro, desculpa eu não abrir a câmera, mas vou tentar aqui rapidinho. Eu estou com problemas de internet. Ok. Professor Matheus, o senhor falou da carcinicultura. Tá? Um fator que me chama a atenção, por exemplo, é que a nossa região, em especial Caravelas, né, teve uma proposta de um dos maiores projetos de carcinicultura do Brasil. Não sei se o senhor tem conhecimento disso. Tá? E, naturalmente, esse projeto, pelo que a gente andou pesquisando, e pelo que a gente fez também enquanto organização, enquanto sociedade civil, enquanto população organizada, a gente descobriu que tem sérios problemas relacionados à carcinicultura. Tá? Em todos os locais, pelo menos, ou boa parte dos locais onde foi implantada uma proposta tipo essa, acabou deixando ônus, né, dos quais a própria população, né, foi quem acabou pagando. Isso acontece também em Canavieiras, né? E o de Caravelas, felizmente, não foi para frente, isso principalmente porque, com o trabalho das organizações, e na sequência a gente brigou para ser decretada uma unidade de conservação, que é a Resex Caçurubá. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor, né? E assim, tecnicamente, se isso é uma questão, é uma coisa viável, até para a gente estudar e abrir um pouco os horizontes quanto a essas relações. Perfeito. A produção de camarão, ela sofre bastante pressão sobre esse lado ambiental. O que isso é bem verdade, né? Porque se utilizando muito recurso, principalmente estuário ali. E todos os problemas partem do aspecto de baixa preocupação ao longo do tempo, o aspecto nutricional desses camarões. Então, o que a linha de trabalho que eu faço é justamente a utilização de enzimas, como eu comentei para o Hugo, né, no início, aminoácidos, ou seja, a gente faz ajustes nutricionais para evitar que tenha, por exemplo, excreção de compostos nitrogenados que aumentam o processo de poluição. Então, um dos problemas da carcinocultura não é apenas a produção dele, mas ele está na nutrição. Muitos dos problemas são reduzidos se você faz a nutrição adequada. Essa é a linha que eu trabalho. É óbvio que qualquer intervenção ambiental, ela vai ter um problema ambiental, é óbvio. Nada se faz que é 100% sustentável. Não existe isso, né? A gente tenta aumentar a possibilidade de produção com menor impacto ambiental. Isso é com menor impacto ambiental, porque o impacto ele já existe. O fato de a gente nascer, a gente já causa um impacto. Então, essa questão aí é uma discussão muito importante para preservação ambiental e tudo, mas eu não tenho muito conhecimento na área de ainda mais aí, né, como você comentou, movimentos e tal, de caravelas, embora eu conheça caravelas aí, mas essa é a parte que eu trabalho com camarões é a parte mais de camarão continental, então não está muito relacionado a estuário de rio, não, tá? Bruno, pode perguntar. Boa noite, Matheus. Parabéns aí pela apresentação. Você tem algum trabalho com cultura da mandioca na alimentação animal? Não. Tô lembrado de você da seleção, viu, Bruno?
Bruno, não tenho não, mas assim, a questão da mandioca tem um ácido hídrico, né, que é possível inclusive se faz alguns trabalhos com fertilização da água, né, com a mandioca. Eu já vi trabalhos, mas eu confesso que eu não trabalhei ainda, né, com isso. Talvez seja uma coisa interessante, porque muito do que se produz, o do problema para peixe, quando trabalha com peixe, é compostos nitrogenados, né? E a minha área de nutrição é justamente evitar que esses compostos sejam excretados pelos animais. Então, tem muita tecnologia na parte de camarão, com biofloco, recirculação de água, esse tipo de coisa. Mas o problema ele persiste se eu continuo investindo em uma dieta inadequada. Então, não tem biofloco, não tem nenhuma tecnologia que impeça que tenha composto nitrogenado sendo ali excretado. E lembrar que esses compostos nitrogenados também são caros, né? Porque quando você coloca na dieta proteína em excesso, você vai ter um problema com a ração que é mais cara e vai contaminar a água com compostos nitrogenados, que você vai ser obrigado a renovar a água, ou seja, o impacto ambiental acaba sendo maior. Então, a linha que eu trabalho é o quê? Otimizar na entrada para reduzir os efeitos na saída, né? Que é o princípio da sustentabilidade. Não adianta eu trabalhar na sustentabilidade, eu buscar ser sustentável no fim do tubo, vamos dizer assim, quando o animal já excretou. A gente tenta trabalhar na redução da excreta, mas é na nutrição. Então, otimizar a nutrição desses animais aí é o nosso foco. Isso vale para aves, para peixe, para qualquer animal, inclusive nós, humanos, que, por exemplo, astronauta, existe uma dieta muito próxima dessa linha que a gente trabalha para astronauta, porque o astronauta ele não pode ter a mesma alimentação que nós humanos aqui na Terra temos, né? Eu falo astronauta lá fora e nós aqui na Terra, porque o astronauta mesmo na Terra ele ainda tem que se adaptar a essa nova dieta. Inclusive, uma das cirurgias mais comuns e obrigatórias para astronauta é vesícula e apêndice, né? São essas duas que eles fazem. Por quê? Porque eles teriam potencialmente maior chance de morte caso lá no espaço eles tivessem uma urgência dessa. Então, essas coisas são importantes porque, do ponto de vista nutricional, com base na sua dieta, você aumenta a chance de ter problemas com vesícula e problemas com apêndice. Que no caso enfim, apêndice a gente fala que não serve, mas independente da nossa dieta, a gente acaba tendo mais problemas, né? Frederico, pode perguntar. Boa noite, professor. Eu queria saber se o senhor tem algum trabalho com ingredientes tradicionais na inserção, na formulação de rações, tanto para peixe quanto para camarão. Ingredientes tradicionais que eu digo regionais, na realidade, né? Não comuns. Sim, trabalhos não, mas a gente... Porque assim, como eu trabalho mais relacionados à indústria, né? Então, assim, eu tenho poucos trabalhos, a gente trabalha pouco com um pequeno produtor, trabalha mais com, por exemplo, tem empresas que vendem produtos de aminoácidos, de enzimas e tal, então a gente trabalha bastante com esse pessoal. É óbvio que quando a gente fala em alimentos regionais, a gente tem que entender muita coisa, porque do ponto de vista nutricional, o que importa para o animal não é o alimento, e sim é o nutriente, né? Então, assim, qual nutriente aquele alimento tradicional daquela região tem? É mais fibra, é mais ferro, é mais zinco, é mais... Então, do ponto de vista nutricional, é isso que a gente foca. Então, por exemplo, às vezes você acha a mandioca, por exemplo, né, que tem umas características nutricionais, pode ser que tenha um outro alimento que não é a mandioca, mas é muito parecido, de uma outra região, que tem características nutricionais diferentes. Então, se você busca esse lado, a gente reduz vamos dizer assim, aumenta a chance da gente acertar mais quando trabalha com nutrição. E a diferença entre alimentação e nutrição é essencial. Porque alimento a gente vê, nutrição a gente não vê. É o nutriente. Então, a gente trabalha com a nutrição, então assim, eu trabalho com fibra, com sódio, por exemplo, aminoácido e tal. Esses compostos tem no alimento? Tem. Então, a gente consegue trabalhar tranquilo. Tem outro? Também tem. Então, eu consigo fazer essas associações. Tá? Mais alguém? Alguma questão para o professor Matheus? Preocupado com o seu horário, Matheus. O pessoal tá me esperando aqui, mas eu estou em duas telas ao mesmo tempo. Tá. Bom,
Se não tem ninguém mais nenhuma questão, A Lívia aí, o Vanderlei. Vanderlei e Lívia, prazer em vê-los. Matheus, ele vai ministrar um componente do próximo quadrimestre, tá? Quem quiser já cursar, já não é um componente obrigatório, já é optativo, né? Eu vou conversar isso com vocês posteriormente, né, a coordenação, mas quem quiser participar, atuar junto com o professor Matheus, deixa os contatos, tá? Então, fiquem à vontade. Matheus, a gente agradece aí a sua participação, tá? E muito obrigado aí, tá? Sei que você está apertado com outro evento aí, tá bom? Eu que agradeço aí. Bom ver vocês. Tá. Abração. Vou sair aqui, pode ser? Ou não? Tudo bem. Fica à vontade. Tá, obrigado. Um abração aí vocês. Tchau, tchau. Ok. Eu vou agora, antes da Lívia apresentar, né, o Adalto, ele solicitou para fazer uma divulgação do evento que vai ter hackathon, né? Eu vou perguntar para o Adalto entrar e explicar melhor o evento aí, a divulgação que ele solicitou, que a gente hoje concentrou 2 professores da área de agrárias, né, para falar. Então a gente vai falar do evento que vai ter aqui, que é um evento na área, tá certo? Então, Lívia, eu vou pedir uns 10 minutinhos aí para começar a próxima apresentação do professor Lívia, tá? Adalto, se puder fazer uma explicação, se quiser passar uma apresentação, fique à vontade, tá bom? Boa noite, professor João. Obrigado. Primeiro, agradecer ao senhor aí pela oportunidade da gente estar aqui e apresentar o evento. Obrigado também, Lívia, a compreensão aí da gente estar fazendo essa apresentação e a todos os alunos que estão aqui assistindo. Então, de forma rápida, eu vou passar uma apresentação explicando alguns pontos de como é que funciona. Se quem tiver dúvida, meu telefone, meu e-mail está no final dos slides. E eu vou compartilhar aqui rapidinho. Prometo ser rápido para não demorar muito para atrapalhar a aula de vocês. O evento, a gente está levando para Teixeira de Freitas a 3ª edição da EAGRO. A EAGRO é uma feira de inovação e tecnologia. Vocês já estão vendo a apresentação? Já consegue? Já? Beleza. O EAGRO é uma feira de inovação, tecnologia e geração de negócios que nós, do Sistema FAEB Senar, junto com o SEBRAE, a gente está como propulsores dessa feira. E aí a gente sempre chama diversos parceiros para estarem conosco, porque a gente quer que seja uma feira estadual, uma feira nacional, que um futuro próximo não dependa tanto da propulsão do Sistema FAEB Senar e CNA, né? A CNA é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, FAEB é a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Nós trabalhamos focados e voltados para o setor agropecuário, e é um grande parceiro nosso, o SEBRAE. Essa feira está levando para Teixeira de Freitas tudo de mais inovador para o pequeno, médio e grande produtor rural do estado, né? A gente pretende fazer uma feira bem bacana em Teixeira de Freitas nessa 3ª edição. E dentro da EAGRO, dentro do ambiente da EAGRO, a gente vai estar fazendo um hackathon dentro de Teixeira de Freitas. O hackathon é um evento de inovação, uma maratona de inovação, eu vou explicar um pouquinho mais na frente. No estado da Bahia, só aconteceram 4 no interior do estado, né? A maioria é concentrada em Salvador, então é uma oportunidade muito bacana de vocês estarem participando desse hackathon. Das 4 que aconteceram no interior do estado, nós do Sistema FAEB Senar, junto com o SEBRAE, a gente organizou 3 delas, o outro foi um Startup Weekend que aconteceu em Feira de Santana, e as outras 3 que a gente esteve organizando vai estar aí na frente. E por que é bacana participar do hackathon? Hoje fala-se muito da questão das habilidades do futuro. Quais são essas habilidades, né? Habilidade interpessoal, habilidade intrapessoal, inteligência criativa, inteligência interartificial, a capacidade de você interagir com tecnologias, com a parte mais hardware, né, e software dos sistemas operacionais que a gente pode estar utilizando a nosso favor, e a inteligência aprendedora, a capacidade de estar sempre aprendendo.
Então, hoje, as empresas, as instituições têm buscado muito as habilidades, falam-se em 10 habilidades do futuro, eu botei só 5 aqui. As empresas e as instituições têm buscado muito soft skill, que a pessoa tem capacidade de desenvolver, que a pessoa tem capacidade de aprender. E o Hackathon é uma oportunidade, inclusive, da gente conseguir desenvolver isso de uma maneira prática, dentro do intervalo curto ali, de 3, 4 dias, a gente desenvolver várias habilidades de gestão ágil, Canvas, ideação, validação de negócio, validação de proposta, de protótipo. Então, o Hackathon, que vai acontecer agora na Iagro, 17, 18, 19 e 20, Teixeira de Freitas, é uma maratona colaborativa para o desenvolvimento e aplicação de forma rápida, né? O termo surgiu da palavra hack, programar de forma excepcional, e maratona, né? Então, é um evento onde as pessoas se concentram dentro de um espaço, a gente lança um desafio, no nosso caso aqui, que vai acontecer na Iagro, um desafio do setor agropecuário, da pecuária daí de Teixeira de Freitas. Eu fui a Teixeira de Freitas em março de 2020, antes de fecharem, intensificar a pandemia. Eu tive aí, fiz levantamento de problemas, quais são as demandas, quais são as necessidades dos produtores rurais de Teixeira de Freitas. Então, a gente tem esse mapeamento das problemáticas e a gente vai lançar os desafios da pecuária baiana, da pecuária aí de Teixeira de Freitas, para que em grupo as pessoas pensem em alguma solução que resolva essa problemática com tecnologia. Então, como é que vai funcionar? Ao longo dos 4 dias, abertura dia 17, vai acontecer 17 à noite, 18 à noite, 19 à noite e 20 o dia todo, encerrando com as apresentações das ideias. A gente vai estimular as equipes a pensar ideias inovadoras, validar no mercado, conversar com o produtor rural, conversar com a empresa, que vai estar tudo concentrado dentro do evento, então vai ter uma oportunidade bacana de criar uma ideia e conversar com quem precisa dessa ideia, construir um modelo de negócio, então a gente vai ser pessoas lá capacitadas para ajudar vocês a construírem um modelo de negócio, desenvolver um protótipo. Eu sei que tem gente que gosta de programar, gosta de fazer alguns protótipos, então vocês vão ter ferramentas lá, Arduino, para você fazer toda essa prototipagem e, quem sabe, efetivar um negócio. A ideia de juntar os grupos é que você vai ter, dentro daquele grupo, pessoas capacitadas e multidisciplinares para que, se aquele protótipo, aquela ideia realmente fazer sentido para o mercado, para o negócio, você tenha um negócio para botar para vender. Então, ao final desses 4 dias de capacitação, desenvolvimento, network, vocês vão apresentar essa ideia para uma banca de 3 jurados para escolher a melhor solução. A melhor solução vai receber um prêmio e outras 3 a gente está encaminhando a premiação também. Eu vou falar da premiação logo ali na frente. Então, só mostrando um pouco do que são os hackathons que a gente já fez. A gente fez um primeiro em Juazeiro, onde o pessoal desenvolveu esse sensor que pegava na planta, na folha da planta, e dizia se ela está passando por algum estresse hídrico ou nutricional. Foi a equipe vencedora lá em Juazeiro. Então, foram 3 dias lá em Juazeiro que o pessoal desenvolveu tecnologias para fruticultura. Em Luiz Eduardo Magalhães, de 30 de agosto a 1º de setembro, nós fizemos um também lá em Luiz Eduardo Magalhães, voltados a problemas lá de Luiz Eduardo Magalhães. O vencedor foi esse carequinha que está aqui na frente, não sei se está dando para ver, o Nailton. Ele montou uma startup chamada Aproxima Grão. A startup dele hoje está no mercado, passou por um processo de aceleração e está no mercado já faturando, já trabalhando. Aqui a galera programando, tá vendo vários estudantes programando. A gente fez uma visita em uma fazenda e o pessoal trabalhou em cima de problemas de Luiz Eduardo Magalhães. O terceiro que a gente fez foi justamente em Vitória da Conquista, onde o pessoal programou problemas voltados à pecuária de lá de Vitória da Conquista, da região de Conquista. E como é que a gente vai fazer o Hackathon em Teixeira de Freitas? A gente vai levar muita tecnologia para dentro da Iagro, muita tecnologia para dentro da feira, do Hackathon. A gente está trazendo mentores de Goiás e de Minas Gerais, mentores da Belgo vão estar participando, mentores de Goiás, do Campo Lab, lá de Goiás, parceiro nosso, vão estar mentorando, ajudando cada uma das equipes a buscar essa solução, a trabalhar essa solução para ela realmente fazer sentido para o mercado. A gente vai buscar solucionar esses gargalos do agro, então são problemas reais, são necessidades reais que têm potencial de mercado. Vocês vão conhecer profissionais das diversas áreas, então não só vocês que podem participar, assim como outras pessoas de Teixeira de Freitas, outras instituições, o próprio pessoal da Belgo que vem de Minas, a gente está trazendo startup de São Paulo para estar participando lá também. Então vai ser um ambiente de network muito bom dentro da Iagro. Vão descobrir novas tecnologias, tem umas startups bacanas que eu já falei, vocês vão participar do Hackathon também, vão ajudar a gente lá.
e vão desenvolver novas habilidades. É uma oportunidade de trabalhar em equipe para desenvolver novas habilidades, contribuir com essa habilidade criativa. Então, todo mundo é bem-vindo a participar. O público do evento é formado por estudantes, gestores, professores, engenheiros, produtores rurais, técnicos agrícolas, qualquer pessoa pode participar, qualquer formação pode participar, basta ser maior de 18 anos. Não existe, eu sou profissional de engenharia civil, eu não posso participar do hackathon. Não, você pode, você conhece de programação, se inscreve como programador. Você conhece do agro, você é produtor rural, você se inscreve como agro. Vou falar na estante dos perfis. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro de produção, fiz mestrado em engenharia industrial e hoje trabalho com consultoria e inovação dentro da federação. Então, oportunidades dentro do setor agropecuário existem e vão surgindo o tempo todo. As inscrições eu vou estar lançando em breve. Eu passo para o professor João o link de inscrição para passar para vocês também. Então, a gente busca esses 4 perfis. A gente vai montar uma equipe multidisciplinar. São 50 vagas, 10 equipes de 5 pessoas, onde a gente vai colocar um cara que conhece de agro, um cara que conhece de programação, uma pessoa que conhece de designer e uma pessoa que conhece de marketing e negócios. Juntando esses 4 perfis, a gente vai completar com mais um, que tiver mais, se for agro, se for designer, a gente vai completar com mais uma equipe. Então, formar equipes multidisciplinares, botar o desafio para essa equipe pensar e solucionar esse desafio. Professor, eu tenho uma equipe pronta, eu já conheço um cara que é de agro, um cara que programa, um que é designer e que é marketing. Massa, você já entra com sua equipe pronta, você se inscreve como equipe e entra com uma equipe pronta dentro do evento. A programação começa dia 17 às 16, a abertura é às 17 horas do dia 17, aí a gente fica até às 22 horas falando sobre problemas, sobre as problemáticas. Das 8 horas do dia 18 e 19 até às 16 horas, a gente não vai fazer nenhuma programação. A gente vai deixar as manhãs e tardes do dia 18 e 19 em aberto. Por quê? Porque é meio de semana, muita gente pode estar trabalhando, muita gente tem outras ocupações, então a gente vai deixar aberto, a equipe vai ficar lá no parque disponível, e durante esse período a gente não vai ter programação. As programações 18 e 19 vão ser das 17 horas às 22 horas, e a galera, se quiser trabalhar durante a madrugada, fica à vontade, a gente vai ter lugar para dormir, a gente vai ter comida durante o evento, coffee break, jantar para todo mundo que participar do evento. E só no sábado, que é o dia todo. Sábado a gente começa às 9 horas, com a preparação dos problemas, dos projetos, para às 18 horas, mais ou menos, do dia 20, a gente fazer as apresentações da banca e premiar as melhores equipes. E depois, um coffee breakzinho para a gente fechar o evento com chave de ouro, né? E a premiação, para a equipe vencedora, vai ser um computador para cada membro da equipe. Então, se a equipe tem 5 pessoas, a equipe que vencer vai receber um computador cada um. Não, minha equipe só tem 3. Então, vão ser 3 computadores, um computador para cada membro da equipe que for a vencedora. Equipe 1, 2 e 3, a gente vai colocar dentro de projeto de aceleração. Porque, poxa, eu tive uma ideia massa e quero dar continuidade. Quero botar isso no mercado. A gente vai dar suporte de mentoria, capacitação. Se você quiser botar essa ideia no mercado, a gente vai ter com parceiros ajudando isso daí. E qual o custo de participar de um evento desse? Onde você vai receber 2 camisas do evento, vai receber alimentação durante todos os dias do evento, vai concorrer a um computador, vai ter a oportunidade de desenvolver uma solução, né, de mercado, vai ter um network fantástico durante esses 4 dias. Só para os 50 que vão participar, a gente vai cobrar uma taxa de R$30 só. Só R$30 para participar desse evento. Então, eu tentei ser mais breve e rápido possível aqui. Quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui ainda, ou pelo telefone, ou pelo e-mail. Então, fica o convite a vocês, aos professores também que quiserem participar. Poxa, eu gostei, eu quero montar uma equipe, fica à vontade. A gente está à disposição, a gente está em busca de parceiros também, de mentores para estarem participando do evento. Gostaria muito de contar com a presença de vocês. Então, agendem aí, deixar aqui meu telefone, meu e-mail, se precisarem entrar em contato, tirar qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. E esquecendo uma coisa, não sei se vocês precisam de certificado, mas quem participar do evento, durante todo o evento, no caso, vai receber um certificado de 52 horas, mais ou menos, que é o período da maratona. 52 horas, um certificado. E é mais ou menos isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, eu fiz rapidinho aqui fiz quase um pitch aqui para não atrapalhar a aula e a apresentação da colega.
E fico à disposição se tiverem alguma dúvida. Obrigado, Adalto, aí, pela explicação. Muito bacana o evento, hein? Formação dessas equipes, tudo. Na minha graduação, a gente chegou a tentar participar de um que era feito para a parte de alumínio. A gente tentar propor soluções em alumínio, né? Na agricultura. Mas muito legal aí esse evento, propondo soluções agrícolas e uma baita oportunidade de negócio, né? Ou seja, você tem um equipamento, tudo, para propor, igual. Até um estudante meu de iniciação científica, que ele fez um sensor de umidade de solo, em base de Arduino. Vou falar com ele, ver se ele quer botar o sensor aí, porque Massa. é uma facilidade para uma oportunidade de negócio aí. Vai ser bacana, a gente tem feito um trabalho legal nisso daí, tentando levar inovação para o interior do estado, que você vê quase não acontece. O maior que teve foi o Startup Weekend em Feira de Santana. Os outros é a gente tentando puxar para o interior do estado. Vai ter da NASA, acho que o 3º ano aqui em Salvador. Então é uma oportunidade de ver como funciona isso, né? Essa parte de inovação, de tecnologia tem ficado cada vez mais intensa no nosso dia a dia. E a gente, enquanto profissional, precisa estar se atualizando também, buscando essas coisas, essas inovações. Então, é uma oportunidade bacana de network aí da galera. E acho que o João levantou a mão, não sei se quer, se tem tempo também. Isso, pode falar, João. Adalto, boa noite, tudo bem? Deixa eu perguntar, é porque eu trabalho numa escola de curso técnico profissional e tem alunos de administração, informática, química, meio ambiente. Tem algum problema eles tentarem participar, se for o caso? Você tem alguma apresentação que eu possa, gravada também, que eu possa passar para eles, alguma coisa? Tem problema nenhum. Se você achar pertinente, eu mesmo posso fazer a apresentação, você reúne a galera para a gente fazer essa apresentação. Tem problema nenhum, é bom que participem, eu acho super bacana. O evento é aberto, né? Só basta ter maior de 18 anos para participar. A gente vai, inclusive, fazer uma live dia 26, provavelmente, para falar sobre o evento, né, tirar dúvidas. Então, se você quiser, vou botar até meu telefone aqui no chat, porque a gente pode combinar, pode marcar, eu posso mandar uma apresentação para ti também, a gente vê a melhor forma. Tá certo, então. Obrigado. Adalto, essa apresentação está sendo gravada, tá? É que o pessoal entra, eu vi aqui, peça o consentimento, tudo, e a gente vai, esse link fica disponível no YouTube, tá bom? Então, ou se você quiser até pegar essa apresentação, só que teve uma apresentação antes, dá para fazer um recorte aí, né, para fazer uma edição aí, se você quiser, para fazer isso aí depois como divulgação, mas tranquilo. Essa vai ser uma divulgação geral que a gente vai fazer dentro do programa, vou fazer uma divulgação com outros estudantes também que têm interesse, tá bom? Então, muito bacana, tá? O evento aí. Alguém tem mais alguma questão, além do João Paulo? Não, tá tranquilo, então. Pessoal, eu vou mandar o link para vocês. Professor João, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, pela disponibilidade. A gente que agradece, Adalto. E conto com vocês aí, tanto na Eagro, para visitarem a feira, ver lá, tem uma startup de Israel que a gente está trazendo, tem uma startup de São Paulo, Piracicaba, vai ter umas coisas legais de inovação para o agro. Vai ter umas empresas, dinâmica de drone, dinâmica de irrigação, vai ter muita coisa bacana acontecendo nesses 4 dias aí no Parque de Exposições de Teixeira de Freitas. Então, fica o convite para vocês para ambas as ações. A gente que agradece a oportunidade aí de você estar trazendo tecnologia para cá, tá? Muito obrigado aí, Adalto. Eu vou passar agora para a professora Lívia, tá bom? Que ela vai fazer a explanação dela sobre a trajetória acadêmica dela, e a linha de pesquisa, o que trabalha, tá bom? Professora Lívia, a gente agradece a presença aí, tá? Então, não sei se vai fazer uma apresentação formal, se quer carregar uma apresentação, ou vai fazer um bate-papo, fica a seu critério, professor. Tá bom, professora? Tá, joia. Muito obrigado, professor João, pelo convite. Muito obrigado pela apresentação, Adalto, muito boa. Eu vou colocar uma apresentação rapidinho aqui, para poder explanar para vocês, tá bom?
tentar colocar em forma de apresentação aqui. Tá aparecendo certinho? Ah, sim, professora. Pronto. Então, eu acho que o que eu vou apresentar hoje vai acabar sendo um pouco, para alguns, para o pessoal vai ser um pouco repetitivo, né? Porque como eu estou no componente, então parte do que eu vou dizer aqui para vocês já foi dito, né? Em exemplos, eu já citei um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, né? Então, eu sou natural de Itabuna, né? Eu fiz o curso de engenharia agronômica de 97 a 2002, sou formada em engenharia agronômica. E aí, engraçado, né? Que quem se forma em agronomia, pelo menos a grande maioria dos mais velhos, né? Como é o exemplo do meu pai, por exemplo, deduz que formado agrônomo vai trabalhar em campo. O meu caso foi diferente. Quando eu me formei em agronomia, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o que eu não gostaria de fazer enquanto agrônoma. E uma delas seria trabalhar em campo. Eu não optei por trabalhar em campo. Então, eu fui, né, procurando as oportunidades que poderiam surgir. Então, logo que eu me formei, eu comecei a atuar na CEPLAC, na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que é em Ilhéus, próximo ao UESC. Eu comecei a atuar lá como bolsista do projeto Genoma, do fungo, né, Crinipedes, que é o Manilhofa perniciosa, que é o causador da vassoura de bruxa. Então, eu trabalhei no projeto Genoma durante 2002, 2003. Nesse tempo, eu tentei a primeira vez o curso de mestrado, né, no programa de Genética e Biologia Molecular, e eu não passei, da primeira vez que eu fiz. E daí eu continuei trabalhando na CEPLAC, que era no laboratório de fitopatologia molecular, né, com a pesquisadora Karina Gramacho. Então, de 2003 a 2005, eu trabalhei no projeto que é a caracterização molecular da resistência do cacaueiro à vassoura de bruxa e à podridão parda, já seguindo, né, porque o projeto Genoma já tinha sido finalizado. Então, nesse interim do segundo projeto que eu participei, eu passei no programa de mestrado, né? Então, em 2005, e de 2005 a 2014, eu voltei a trabalhar em parceria UESC e CEPLAC. Por quê, né? Porque, como a Karina havia sido, que era quem eu trabalhava ativamente, havia sido cadastrada recentemente no programa, ela entrou, tanto no mestrado como no doutorado, ela entrou no meu projeto como co-orientadora. E a minha orientadora foi a pesquisadora Fabienne Michele, que é da França, que estava cedida, até hoje ela é cedida na UESC. Então, eu fiz o meu mestrado em Genética e Biologia Molecular de 2005 a 2007, e daí eu fui bolsista da CAPES. Fiz o doutorado logo em seguida, né? Finalizando o mestrado, eu vou falar um pouquinho depois dos projetos que eu executei nesse interim. Né? Terminando o mestrado, elas me convidaram a ingressar direto no doutorado. Então, eu entrei no doutorado em 2007, finalizei em 2010, e final de 2010, em dezembro de 2010. Então, nós antecipamos um pouco a defesa do doutorado, eu era bolsista da FAPESB, e nós antecipamos um pouquinho a defesa do doutorado para eu já ingressar no pós-doutorado. Então, percebam que até eu me tornar servidora, né, professora da UFSB, eu vivi de bolsa. Né? Infelizmente, hoje não está sendo tão fácil, né, para muitos, mas durante todo esse tempo, desde que eu terminei a minha graduação até eu me tornar professora da UFSB, eu vivi de bolsa, né, bolsa de iniciação científica, depois bolsa de técnico,
depois bolsa de mestrado, depois de doutorado, depois de pós-doutorado. Então, eu fui bolsista durante muito tempo. Graças a Deus, né? Porque me deu muitas oportunidades. Então, desde 2005 a 2014, né, eu ingressei nesses programas de pós-graduação, e em 2014 também eu tive a oportunidade de participar como coordenadora pedagógica de pós-graduação numa faculdade particular em Itabuna, a FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências. Então, em 2014, em agosto de 2014, eu passei no primeiro concurso da UFSB. E hoje, né, até hoje estou aqui como servidora. Isso porque eu tinha um objetivo muito pessoal de não querer sair da minha região. Então, eu terminei mestrado e doutorado e eu não prestei concurso nenhum para nenhuma universidade. Porque justamente por eu ser da região, eu já sabia, né, porque muitas das reuniões de implantação da UFSB foram na CEPLAC, então eu já sabia que teria uma universidade federal aqui na região. Então, eu fiquei fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque eu estava esperando o concurso, e graças a Deus deu certo, né? Então, a partir daí, né, eu entrei na UFSB. Até hoje eu ainda tenho algumas parcerias com a Karina, né, porque fiquei muito tempo trabalhando com ela, então, até hoje a gente ainda tem vários projetos em parceria. Não sou muito mais, né, ativa, até pela distância, então a gente não consegue ter tanta atividade com ela lá, mas a gente ainda tem alguns trabalhos em parceria. Falando um pouquinho aqui das pesquisas, né, como eu falei, de 2002 a 2014, né, todas as pesquisas que eu fiz, que eu trabalhei, elas foram feitas em parceria, UESC e CEPLAC, todas elas. Né? Primeiro foi o projeto Genoma do fungo, de 2002 a 2003, como eu falei. O outro foi a caracterização molecular da resistência do cacaueira vassoura de bruxa. Nesse projeto, o coordenador era o professor Humberto Zaidan, que era até um professor que ele depois foi redistribuído e passou a ser meu colega aqui na UFSB, no campus de Itabuna, e infelizmente ele faleceu, acho que o ano passado. Foi o ano passado, ele faleceu. E ele, na época, era o meu orientador nesse projeto aqui. Ele estava fazendo pós-doc na CEPLAC, com a Karina também, e eu trabalhava no projeto com ele, nesse projeto de caracterização molecular da resistência do cacaueiro. Então, em 2005, quando eu entrei no mestrado, eu desenvolvi esse projeto, que foi a identificação de polimorfismo em sequências expressas de cacau, da interação cacau-Moniliófera perniciosa. O objetivo desse trabalho era a identificação de polimorfismo em sequências expressas. Para quem não sabe, as sequências expressas são genes onde você consegue selecionar genes que são expressos naquele momento. Então, o objetivo da gente era detectar marcadores moleculares que fossem encontrados nessas sequências expressas para subsidiar o programa de melhoramento do cacaueiro na CEPLAC. Então, no mestrado, a gente fez essa seleção de genes e a identificação dos ISTs utilizando o marcador SNPs, que é Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de nucleotídeo único, né? Então, e também fizemos a identificação de microsatélites em ISTs a partir de bibliotecas da interação cacau-Moniliófera perniciosa. Aqui no programa de mestrado, a gente utilizou bibliotecas de cDNA, que são DNA complementar, a partir de bibliotecas que já tinham sido construídas em projetos anteriores, que um desses projetos era justamente um projeto do professor Humberto Zaidan, e projetos já realizados pela minha orientadora na época, a professora Fabienne Michele, né? Como a gente sabe que o mestrado é um tempo muito mais curto que a gente tem para desenvolver um projeto, então nós partimos da identificação de marcadores moleculares a partir de bibliotecas já existentes. Então, nesse trabalho, né, nós utilizamos as bibliotecas
do catongo. O catongo, ele é um clone suscetível à vassoura de bruxa, e do TSH, do resistente à vassoura de bruxa. Então, nós utilizamos essas duas bibliotecas, e na biblioteca da CEPLAC também tinha uma biblioteca de TSH 88, que é material resistente à vassoura de bruxa, e tinham bibliotecas também do CIRA, da France, que eram bibliotecas subtrativas, e aí depois eu vou explicar para vocês as bibliotecas subtrativas, que eram também bibliotecas já existentes, do clone Scavina 6, que é até hoje considerado um dos clones mais resistentes à vassoura de bruxa, além de bases de dados de trabalhos já publicados. Então, aqui, só explicando um pouquinho a respeito das bibliotecas, né, você tem material resistente da interação, por isso que ela é da interação. Você tem material resistente e suscetível, onde é extraído o RNA. A partir do RNA, você obtém um DNA complementar, ou seja, o DNA ele é obtido a partir de uma complementação do RNA, porque o que é extraído é o RNA. Por que é extraído o RNA? Porque você precisa de uma sequência expressa. Então, a partir daí é feito o sequenciamento e a análise bioinformática. O meu trabalho, ele partiu depois da análise bioinformática. Todo esse processo anterior já tinha sido feito pelos trabalhos anteriores. Por quê? Porque no mestrado não haveria tempo da gente desenvolver tudo isso. Então, esse foi o meu projeto de mestrado, né? Na época, foi o primeiro trabalho de desenvolvimento de marcadores, de identificação de marcadores SNPs. No mestrado, a gente só teve tempo de fazer a identificação, a gente não teve tempo de fazer a validação. E, a partir daí, o grupo de trabalho, né, que na época, era a professora Fabienne Michele, que era a minha orientadora, a professora Karina Gramacho, e o pesquisador Wilson Lopes e o pesquisador José Luiz Pires, da CEPLAC. A partir daí, teve-se a ideia de fazer o projeto de doutorado, né? No projeto de doutorado, o objetivo dele foi o desenvolvimento de marcadores também, ISTs, né? Microsatélites e SNPs, para mapeamento genético de novas fontes de resistência do cacaueiro à vassoura de bruxa. Qual a diferença desse trabalho para o outro, né? Nesse trabalho, a gente construiu bibliotecas, né, de quatro clones de cacau que eram tidos, eles são considerados na CEPLAC como pertencentes a uma série diferenciadora, né, que foi um trabalho desenvolvido pelo pesquisador José Luiz Pires, no doutorado dele, que foi feito na Federal de Viçosa, onde eles têm uma série de 23 clones, que no trabalho dele foi identificado como clones com diferentes níveis de resistência à vassoura de bruxa. Então, a partir desse trabalho, né, desses clones, a gente construiu bibliotecas para fazer basicamente o que os outros trabalhos tinham feito. Só que aqui a gente está fazendo um trabalho de caracterização dos genes diferencialmente expressos envolvidos nessa interação cacau-moniliófera perniciosa, para daí desenvolver marcadores moleculares, microsatélites e SNPs a partir dessas sequências. Então, no doutorado, a gente teve a publicação desses 4 capítulos, que foi o primeiro capítulo, na verdade, o primeiro capítulo ele nem foi publicado ainda, acreditem. Foram as bibliotecas que foram construídas a partir desses 4 clones. Então, a gente teve um resultado muito interessante nesse trabalho aqui, porque nós conseguimos identificar sequências específicas do cacaueiro, né? Sequências que nunca tinham sido publicadas. Né? Como que a gente sabe isso? Porque depois que a gente faz o sequenciamento, a gente precisa fazer a anotação funcional. E nessa anotação funcional, a gente tem que contrastar com bancos de dados para ver a homologia desse gene. E nós identificamos que a grande maioria dos genes desses 4 clones de cacaueiro diferencialmente expressos,
eles nunca tinham sido identificadas essas sequências. Então, já corroborando até com a tese do pesquisador José Luiz Pires, né, que ele enfatizavam que esses clones, eles tinham genes específicos de cada clone desse, né, que tinham genes específicos de cada clone desse. Então, nós conseguimos fazer essa identificação e caracterização. Esse trabalho, esse capítulo 1, por incrível que pareça, depois de todo esse tempo, né, eu terminei em 2010, a gente está fazendo agora uma reanálise de todas essas sequências, para ver se hoje, né, como é que está essa situação hoje, se hoje esses genes, eles estão ainda, né, na mesma situação da época em que eu defendi o doutorado. Então, a gente está fazendo uma nova análise funcional de todos esses genes, né, que é a parte bioinformática, da parte de análise bioinformática de todos esses genes, para uma publicação posterior. E, além disso, nós fizemos, né, em todas essas bibliotecas, nós fizemos também a caracterização e análise de polimorfismo de microsatélites e de SNPs, né, de SNPs através da identificação em sílico, que é a identificação só bioinformática, e SNPs através de identificação e sequenciamento, que nos gerou esses 4 capítulos. No pós-doutorado, né, no final de dezembro de 2010, eu defendi o doutorado, e no pós-doutorado eu participei do Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD, que foi intitulado A Consolidação da Área de Concentração de Biotecnologia e Genômica do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. Como na época o programa de pós-graduação, ele era um programa ainda que não tinha muito tempo, né? Partiu-se para esse projeto, que foi uma experiência muito boa, né? Porque o coordenador desse projeto era o professor da UESC, professor Márcio, mas também continuava na parceria, né, com a professora Fabienne Michele e com a Karina. Então, a gente, na verdade, todo esse processo que eu passei foi complementação, né? O mestrado, a gente começou com um projeto, o doutorado, ele foi somando com o mestrado, e o pós-doutorado, ele foi se somando com todo o projeto, para a gente ter, com todo esse percurso, seguindo a mesma linha, né? Então, no pós-doc, a gente acabou complementando, né, o que não deu tempo de fazer no doutorado, utilização de dados ômicos para estudo do Theobroma cacau, visando o desenvolvimento de tecnologia para a mitigação de perdas causadas pela Monilióptera. Então, a gente partiu para a plataforma de genotipagem de SNPs, né? Só para mostrar para vocês os tipos de projeto, né? Quando se fala em ômicas, para quem não está por dentro do assunto. Então, a gente tem 2 tipos de projeto, que é o sequenciamento de estruturas do genoma ou trechos, como exemplo do genoma do Theobroma cacau, e de STs, que foi justamente os meus projetos de mestrado e doutorado, que seriam o sequenciamento de cDNA, feitos a partir de bibliotecas de RNA mensageiro, que é exemplo dos trabalhos que eu já falei de mestrado e doutorado. Essa figura aqui é só um exemplo de como saem as sequências depois que depois que é feita toda a metodologia e é sequenciado, são geradas essas sequências que a gente parte para a parte de análise, né? Atualmente, né, a gente começa a apresentar, chega da saudade, né? Porque faz tempo que eu não trabalho com isso. Chegando em 2014, aqui na UFSB, aí chegou a época de reinvenção, né? Eu entrei na UFSB em 2014, no primeiro concurso, então eu cheguei aqui junto com o João, junto com a professora Luana, junto com o professor Vanderlei, e quando chegamos aqui, a universidade acabando de ser implementada,
não tinha condição nenhuma de eu continuar com projetos desse tipo, até porque a gente não tinha laboratórios, né? Então, a gente tem que se reinventar. Eu vim para o extremo sul da Bahia, e comecei aqui a ver quais eram as minhas possibilidades de pesquisa. Chegando aqui, eu recebi um convite da Geile Viviane, né, que é uma pesquisadora também, tem uma empresa aqui, a Polímata, que presta serviço para a Suzano, e que ela me convidou a fazer um trabalho de caracterização das casas de farinha daqui do extremo sul da Bahia, né? Me chamou, me convidou a trabalhar com a mandioca, eu nunca havia trabalhado com mandioca. Então, a partir de um trabalho, a gente começou um trabalho em 2015, que foi justamente a caracterização de farinheiras do extremo sul da Bahia, que foi esse trabalho aqui, farinheiras do extremo sul da Bahia, tradição, cultura e perspectiva da produção familiar de farinha, de mandioca e seus subprodutos. Então, a partir desse trabalho, né, que foi até já publicado na revista Agrotrópica, a gente viu as condições sanitárias das casas de farinha daqui, e a partir do problema sério que nós temos aqui, que inclusive estava passível de serem fechadas as casas de farinha aqui, surgiu a ideia da criação de justamente por conta da manipoeira, né, que era destinada nas casas de farinha de uma maneira errônea, né, as condições de higiene das casas de farinha eram ainda são, né, da grande maioria, muito ruins, as condições de instalações, as águas cinzas. Então, a partir desse problema, a gente partiu para a criação de um programa, que alguns aqui sabem, até participam, da Farinheira Sustentável. Nessa mesma época, foi criado o Plano de Ação Territorial da Mandiocultura do extremo sul da Bahia, e daí eu fui convidada a ser coordenadora de pesquisa, e estou nesse programa até hoje. Então, a partir daqui surgiu, né, o programa Farinheira Sustentável, que seguem 3 pilares, né, os pilares ambiental, econômico e social, né, através da gestão de resíduos, né, através do fornecimento de instalações mais adequadas e o respeito ambiental. Então, nesse programa, trabalhou-se com a captação de água da chuva, área suja e área limpa, separação de área suja e área limpa, a utilização de o trabalho de multiaproveitamento da manipoeira, bacia de evapotranspiração, circuito agroflorestal e gestão de resíduos. Esse programa, ele foi certificado como um novo conceito de beneficiamento, ele foi certificado como uma tecnologia social pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, e a gente teve, até hoje, eu não sei se eu estou atualizada, até tem meninos aqui que participam, mas a informação que eu tenho é que a gente tem até hoje 3 farinheiras já com esse conceito, né, já adequada a esse conceito da farinheira sustentável aqui na região, né? Mas qual foi o meu papel? Qual é o meu papel fundamental hoje aqui? Nesse programa Farinheira Sustentável, a gente, por um bom tempo, a gente teve cursos de capacitação, né, envolvendo vários autores, né, a Geile Viviane da Polímata, o Ildeu, o Paulo, que é médico veterinário e trabalhava na vigilância sanitária de Alcobaça. Então, teve várias pessoas envolvidas nesse programa e que trabalharam intensamente nesse projeto. Mas, a partir daí, eu fui me adequando ao que era realmente o meu papel, né? Eu estava no plano de ação territorial como coordenadora de pesquisa. Então, nesse momento, eu parti a focar mais na pesquisa, né? Que era o meu papel enquanto coordenadora do PAT. Então, nós desenvolvemos alguns projetos, né? Aqui na UFSB, a gente tem um grupo que trabalhou intensamente nesses projetos envolvendo a mandiocultura, a gente tem um grupo aqui na UFSB, então nós temos eu,
né, como coordenadora de pesquisa do PAT, quem está junto comigo é a professora Taína, né, a professora Luana participa muito também participou muito desse programa, e a professora Gisele, a professora Márcia, ela participou também no início, só que ela passou um tempo em Porto Seguro, né, ela estava removida para lá, então ela se afastou um pouco e agora ela voltou aqui para o campus Paulo Freire. Então, é um grupo da UFSB que estava também comigo em parceria nesses projetos. Então, nós desenvolvemos esses projetos aqui, um deles foi justamente o que eu já falei, né? A caracterização do sistema de produção de derivados da mandioca em casas de farinha, no extremo sul da Bahia. Nós fizemos também, que aí já vai mais para a minha linha, né, de formação. Eu fiz um trabalho com uma aluna, que é a análise em sílico do genoma da mandioca, para o extremo sul da Bahia, para a identificação de marcadores moleculares e genes candidatos para estudo de expressão gênica. Nós desenvolvemos esse projeto também, para trabalhos futuros, né, de utilização desses marcadores. Nós desenvolvemos também um trabalho de análise in vitro da eficácia carrapaticida da água de manipoeira e um projeto Inmantec, que é inovação e inclusão de novas variedades de mandioca e transferência de tecnologia no uso da água de manipoeira no extremo sul da Bahia. Além disso, teve um projeto que foi desenvolvido, um projeto muito interessante, que foi desenvolvido pela professora Gisele, que é a atividade inseticida da manipoeira associada ao óleo essencial de pipermacedói. O objetivo desse projeto foi avaliar o potencial inseticida da água de manipoeira contra larvas dos mosquitos Aedes aegypti, associado ao óleo essencial de pipermacedói. Então, esses foram projetos que já foram desenvolvidos e finalizados, e hoje nós estamos como, né? Hoje nós estamos num projeto, né, estamos participando do projeto de implantação do Reniva no extremo sul. Então, nós temos hoje um maniveiro, né, rede de multiplicação e transferência de maniva semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. Então, é um projeto que tem a parceria também com a Embrapa. Então, nós temos um maniveiro implantado aqui e que nós estamos na fase de caracterização dessas variedades que estão sendo implementadas aqui na região através desse maniveiro. Então, o gargalo que nós temos hoje com os projetos da mandiocultura é justamente saber, né, o que nós temos, né, fazer a caracterização desse maniveiro, que são com variedades que estão sendo trazidas da Embrapa e variedades da região. E também, através dos projetos que nós executamos até agora, nós partimos do princípio que nós não conseguimos avançar em nenhum projeto antes que se desenvolva esse projeto de caracterização dessas variedades, inclusive através de análise bromatológica e análise de cianeto dessas variedades. Então, esse é o projeto, inclusive, é o projeto que os meninos estão participando, né, o Bruno e o Adonias, e é onde a gente está hoje, né? Além disso, eu tenho a intenção ainda também de voltar a trabalhar com o cacau, então eu já estou começando a trabalhar a conversas, né, com a Karina, para ver o que a gente pode começar a fazer com a cultura do cacaueiro aqui e com a professora Taína, que também tem interesse. Então, eu acho que é isso. Eu tenho o costume de falar um pouco rápido, mas eu acho que eu tentei abordar. Falar de si é um pouco complicado para mim, mas era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Espero ter colaborado. Bom, vamos passar para as perguntas, professor. João Paulo. Boa noite, professora Lídia, tudo bem? Boa noite. Eu queria perguntar algo. Eu não vi que foi o objetivo do seu trabalho, tá certo? Eu também sou egresso da UESC. Quando a senhora saiu em 2002, eu estava entrando no mesmo pavilhão lá em Geografia, né? Uhum. Assim, o que eu queria perguntar é, como a senhora estava trabalhando com essa questão genética
para ver a resistência do cacau à vassoura de bruxa. Eu queria saber se, com as pesquisas que a senhora desenvolveu, as que a senhora conhece, se a produtividade hoje da árvore, né, do cacau, ela, com todas essas pesquisas, ela aumentou mediante a presença da vassoura de bruxa, e se consegue fazer um comparativo antes da vassoura de bruxa, né? Porque havia uma produtividade, a vassoura de bruxa acabou com grande parte dessa produtividade, né, do cacau, e se essa produtividade, né, com esse avanço das pesquisas, né, sobre a clonagem, como a senhora estava falando e tudo, se ela voltou a subir novamente a ponto de poder traçar esse comparativo com antes da vassoura de bruxa e com o que existe atualmente. Será que Beleza. tá claro? Tá claro sim, Júlio. Eu vou dar um posicionamento muito pessoal, viu? O que acontece? Quando a vassoura de bruxa ela foi encontrada pela primeira vez na região, o que acontecia? Nunca tinha sido feito um melhoramento preventivo, que é o que a CEPLAC faz hoje para a monilíase, por exemplo, né? Para a vassoura de bruxa nunca tinha sido feito. Então, o que a gente encontrou aqui, né? Quando a vassoura de bruxa chegou em 1989, a gente só tinha aqui sendo cultivado variedades de clones de cacaueiro altamente suscetíveis à vassoura de bruxa, mas com uma extrema alta produtividade. Então, acabou devastando, né? Que você bem sabe disso. Acabou devastando tudo. A partir daí, começou a surgir esses projetos, né, que eu fiz parte de muitos, e começou sim, né, começou a ter grandes melhorias na produtividade do cacaueiro. Só que aí que vem a minha opinião pessoal. O problema do cacaueiro, na minha opinião, é um problema muito cultural também. Por quê? Isso eu falo, inclusive, por ser da região, né? Eu sou natural de Itabuna e eu cresci em Itabuna. Então, é um problema muito cultural também dos grandes fazendeiros cacauicultores que achava que cultivar o cacau era só plantar e largar lá. Mas com todas as pesquisas que foram desenvolvidas com o cacaueiro, é nítido, e aí eu posso citar exemplos de que você consegue, sim, altas produtividades do cacaueiro hoje, né? Inclusive, a gente tem, eu não sei te dizer exatamente o nome do produtor, mas nós temos 2 fazendas modelo naquela região em que o cacauicultor, eu posso até procurar, se você tiver interesse, quem é o cacauicultor, que ele tem uma alta produtividade do cacaueiro. Por quê? Porque ele começou a utilizar variedades resistentes, ele faz o controle cultural, que é de extrema importância, mas que o cacauicultor não tem esse costume de fazer, não tem, era só cultivar o cacau embaixo da cabruca e pronto. Então, era feito esse pesquisador, ou esse cacauicultor, por exemplo, é feito o controle cultural, ele começou a implantar as variedades resistentes, ele faz o controle biológico, né, com o tricoderma, então, ele utilizou de vários tipos de controle. Por quê? Porque também, na literatura, hoje, é claro que o controle da vassoura de bruxa, no cacaueiro, ele não pode ser feito só através de variedades resistentes. Porque as variedades, como eu falei, elas possuem níveis diferentes de resistência à vassoura de bruxas, mas ela não é totalmente resistente, né? A resistência total, que coloca aquele clone e não vai ter vassoura de bruxas, não existe. Isso definitivamente não existe, né? Quem estuda um pouco de resistência vai saber disso. Então, aqueles que começaram a mudar um pouco a mente, né? A mudar a forma de pensar e a forma de cultivar o cacau, conseguiu, sim, elevar levar os índices de produtividade do cacaueiro. Mas, infelizmente, que é como eu falei, que é uma opinião muito pessoal minha, a gente tem um problema muito cultural, né? O cacauicultor, ele nasceu, cresceu, filho de cacauicultor, então, na cabeça dele, ele não precisa ir lá. Ele não precisa ficar lá, né, cuidando da fazenda.
Então, a minha opinião é essa. Mas a gente tem, sim, tem casos de cacauicultores com altos índices de produção de cacau. Mais alguém tem alguma questão para a professora Lívia? Lívia, a equipe que ficou da Imanitex só ficou mulheres, né? É mesmo. Sobre nada, o desenvolvimento da parte de mandioca aqui, né? Bom, se ninguém tem mais nenhuma questão, tá? Pedi até para o professor Vanderlei se ele quer fazer alguma explanação, alguma coisa, tá? Agora, mudou bem o foco, né, Lívia? A gente, Totalmente. quando vem para a universidade, vem para a UFSB, na verdade, geralmente quando a gente sai do doutorado, e a gente entra numa instituição, a gente altera muito nossa forma de pesquisa, né? No meu doutorado, eu estava trabalhando com a parte de mudanças climáticas em agricultura, milho e feijão, né? Experimento de campo, câmara de topo aberto, gestão de gás carbônico, medição de trocas gasosas, era um outro tipo de coisa. Aí passei no concurso, comecei a mexer voltei a mexer com bioprocessamento e hidrologia. Para mim foi uma reinvenção total, João, porque assim, eu fiquei 14 anos lá, rata de laboratório. Eu ficava em laboratório o tempo inteiro. Nem vi o sol, né? Nada. Nem via mesmo, né? Porque o laboratório da CEPLAC é no subsolo, então nem via mesmo. Então, quando eu cheguei aqui na UFSB, né, e você, né, nós chegamos juntos, você chegou antes de mim até, né? Eu fui a última chegada, a primeira leva. A gente não tinha laboratório, não tinha nada. Como é que eu ia desenvolver pesquisa em laboratório aqui? Não tinha mesa. Eu montei mesa. Não tinha nada, não tinha nem sala. Que dirás. A gente lavava banheiro aqui, gente, para vocês terem ideia. Então, a gente tem que se reinventar. Então, para o currículo não ficar parado, eu até agradeço, né? Agradeço muito. Veio essa oportunidade de trabalhar com a mandiocultura. Mas eu tenho muita saudade de voltar a trabalhar com cacaueiro e já estou buscando voltar. A gente construiu no sentido literal e figurado, né, Dira? Vanderlei, pode falar. Então, pessoal, dá oportunidade de dar boa noite para todo mundo e, ao mesmo tempo, agradecer ao professor Matheus, que já saiu, né? Mas a gente deu um tchauzinho para ele. A professora Lívia, pela disponibilidade de todos de fazer essa apresentação aí no componente. Só queria fazer uma ressalva, o quanto a gente é multidisciplinar, né? Parece que a gente já nasceu multidisciplinar e realmente a gente caiu num lugar que a multidisciplinaridade ela está sempre vigente. A gente tem aí, né, hoje, né, 2 professores do programa com características totalmente distintas, né? Em termos de trabalhos acadêmicos, de trabalho de pesquisa. A gente vem, né, de uma escola mais focada, no meu caso, por exemplo, né, vou ter a oportunidade de falar para vocês, mas a gente vem de uma escola onde a gente fazia um mestrado e um doutorado bem focado mesmo, então ali o corpo docente era praticamente da mesma área, né, os alunos vinham de determinadas formações praticamente da mesma área, e eu vou dizer para você, seria muito mais fácil lecionar nessas pós-graduações, ensinar, porque realmente você já está diretamente em uma área específica. Aqui, o professor que consegue lecionar, ou o estudante que consegue permear por todas essas áreas, né, ele realmente, eu acredito que vai ter mais sucesso no mercado, com maiores possibilidades de aplicações quando sair daqui, né, assim como os professores hoje que nós temos que atuar em diversas áreas, né. Infelizmente, né, por algum lado a gente acaba perdendo, porque às vezes a gente vem de um determinado foco e chega aqui a gente acaba tendo que abrir mais o leque para fazer as orientações, né, e acaba tendo que aprender um pouco também, né. Na pós-graduação a gente aprende muito.
orientador, né, o nome orientador, não quer dizer que o orientador sabe tudo, nem que não precisa de pesquisar ou de estudar, né? Mas a gente acaba aprendendo muito exatamente por causa dessa questão de multidisciplinaridade que a gente tem hoje aqui. E também, né, que bom, né, professora Lívia, que você não fez concurso para outros lugares e ficou aqui com a gente, né, esperando. Era engraçado, professor Vanderlei, que eu tenho uma tia, né, muito chegada, que mora em Itabuna. E quando eu estava fazendo doutorado, todo concurso que aparecia de universidade, em tudo quanto é lugar, ela mandava. Ó, Livinha, tá tendo concurso para tal lugar. Aí eu fazia assim, não, eu não vou fazer não, tia. Vai abrir uma universidade federal aqui e eu vou ficar aqui. Aí ela ia e conversava com meu pai, que é irmão dela. Meu filho, o Baldo, conversa com sua filha, não tem condição, ela não vai fazer o concurso. Isso é loucura. Eu não, eu estou bem com a bolsa de pós-doc, vai abrir o concurso, eu vou fazer o concurso, eu vou passar no concurso. Graças a Deus deu certo, né? Bom demais. Pois é. Muito obrigado, parabéns pelas apresentações. Passa a Obrigado palavra. a vocês pela oportunidade. Mais alguém tem uma questão, professor Lívia? Sei que vocês têm bastante contato com a professora Lívia, né? Lívia, Márcia, são professores que estão tendo bastante contato aí. Bom, encerrando então, agradeço a presença de todos aí. A aula está gravada, eu vou disponibilizar o link para vocês amanhã, demora um tempinho para processar aqui, para poder baixar, tá? Então, uma boa noite a todos aí, tá certo? E se cuidem aí, tá? Abraço a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Eduardo, só te respondendo, viu? Boa noite, Falou pessoal. do Valeu. Para Eduardo, que falou do concurso aí, vai ter concurso no UFSB, viu? Fé em Deus, ano que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor João, Pode falar. tá gravando ainda, mas se quiseres já parar, Tá, primeiro... deixa eu interromper aqui então, peraí.